Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 131. Ei, esta não é Lady Tsunade. A voz de Kazuyama tremeu levemente. Tsunade se aproximou lentamente ainda sorrindo. Garoto, o que você acabou de dizer? Ela perguntou docemente. Você descobriu onde eu estava? Sua expressão escureceu. Então era você naquele dia, não era? A mente de Kazuyama retornou àquele momento, cabelos loiros, seios enormes, toda a sua visão estava repleta de Tsunade. Mas agora, diante da ira dela, tudo o que ele podia fazer era recuar. Droga! Essa é a mesma mulher que mandou Jiraiya para o hospital com um soco. A mesma mulher que destruiu Susanoo com um único chute. Kazuyama olhou para seu próprio corpo magro e tremeu. Não, um soco e eu morro. Tsunade, vamos conversar sobre isso. Eu ainda estou aqui. Você não pode simplesmente bater nele. Hiruzen rapidamente se colocou entre eles, levantando a mão para parar Tsunade. Tsunade, chega. Ele é um trunfo importante para a vila. Os olhos de Kazuyama se encheram de lágrimas. A aldeia não me abandonou. Seu velho desgraçado, sai da minha frente. Tsunade disparou. Você não tem ideia do que esse pirralho fez. Não se preocupe, vou dar só um soco nele. Só um. Kazuyama e Hiruzen congelaram. O soco de qualquer outra pessoa, até mesmo de Sakuma Taki ou Danzo Shimura, seria bom. Mas você não, Tsunade. Hiruzen suspirou. Pelo menos me diga o que ele fez primeiro. Neste momento, Kazuyama é um trunfo importante para a vila. Tsunade, você precisa pensar no panorama geral. Tsunade franziu a testa ao ouvir isso, lançando um olhar frio para Kazuyama, passando por Hiruzen. Um talento importante? Ela zombou. Parece mais um pirralho pervertido que aprendeu tudo errado com Jiraiya. Espiando a fonte termal feminina tão jovem, os olhos dela se estreitaram. O velho aprovou. Silêncio. Hiruzen virou a cabeça na direção de Kazuyama, com os olhos cheios de puro choque. A expressão dele gritava, seu desgraçado. Como você conseguiu espiá-la? Você sabia que o Jiraiya quase morreu naquela época? Kazuyama leu cada palavra no olhar de Hiruzen. Seu cérebro disparava em busca de uma saída para aquela confusão, mas por mais que pensasse, não havia nenhuma explicação razoável. Merda! De repente, os olhos de Hiruzen se arregalaram em choque, assim como os de Tsunade e do Zambu. O que eles estavam vendo? Aquilo era fumaça, saindo da cabeça de Kazuyama? Sim. Naquele momento, a cabeça inteira de Kazuyama ficou vermelha, e nuvens de fumaça branca subiam dele. Shei, eu te amo pra caralho. Este pó de escamas é incrível. Sentindo o aumento repentino de chakra dentro de si, Kazuyama quase beijou o rosto gigante de Shei de tanta excitação. Shei riu baixinho. Este pó de escama não lhe fará mal. Eu modelei com base na liberação de fervura de Koku, mas o efeito é praticamente inútil. Ele só faz os capilares estourarem e libera um pouco de gás. Nunca pensei que precisaria usá-lo. Kazuyama, juro que quando estou com você, minhas ideias não param de fluir. Sinto que ainda posso melhorar meu pó de escama. Sim, a condição de Kazuyama foi inteiramente culpa de Shei. Enquanto o pó de escama se espalhava por seu corpo, Kazuyama subitamente levitou no lugar, chocando todos na sala. Tsunade, depressa, salvem-no. Hiruzen ficou tão assustado que deixou cair o cachimbo. Correndo, agarrou Kazuyama, mas foi um erro. Porque Kazuyama, sempre um mestre da atuação, imediatamente ficou mole, desabando como um saco de arroz molhado. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Seus olhos reviraram, como se estivesse praticando um Byakugan em tempo real. Ei! Tsunade, rápido! Esse garoto está inconsciente. Tsunade ficou brevemente atordoada, mas rapidamente entrou em ação, avançando para agarrar o pulso de Kazuyama. Ela canalizou o chakra para o corpo dele, avaliando sua condição em um instante. Sua carranca se aprofundou. Você drenou completamente seu chakra? Existem toxinas desconhecidas no seu organismo? E aquela pele vermelha? Capilares rompidos. A fumaça branca deve ter sido de um aumento repentino na temperatura corporal causado pelas toxinas. Sua expressão ficou séria. Leve-o para o hospital, agora. Enquanto isso, Kazuyama, embora mal conseguisse manter a consciência, ficou muito impressionado. Nossa, não é à toa que ela é a melhor curandeira do mundo ninja. Só de verificar meu pulso e chakra, ela diagnosticou tudo na hora. Esse toque. Droga, Danka é muito sortudo. Hospital de Konoha. Kazuyama estava deitado na cama novamente, não apenas descansando, mas conectado a uma intravenosa. Devido aos seus sintomas, Tsunade prescreveu decisivamente a impressionante quantidade de 20 frascos de fluido, incluindo suplementos para restauração de chakra e agentes de desintoxicação. Não estava claro se era realmente para sua recuperação ou algum tipo de punição, mas, de qualquer forma, todos os 20 frascos tiveram que ser administrados. Para manter algum controle sobre a situação, Kazuyama ainda não havia acordado. Ou melhor, seu corpo permanecia inconsciente, mas sua mente estava bem desperta. Naquele momento, seu quarto de hospital estava lotado de pessoas. Pakura estava perto da janela, enquanto vários outros rodeavam sua cama. Pakura-sensei, Kazuyama-sensei está bem? Bem, agora mesmo, uma das Sannin lendárias Tsunade passou por aqui. Ela disse que o estado dele está melhorando. Ah, eu te disse, Kazuyama-sensei não tem a mínima chance. Alguns ninjas de Suna? Isso não é nada para ele. Rin Nohara estava ao lado de Pakura, enquanto Obito Uchiha estava do outro lado da cama. Kakashi estava encostado na parede, de braços cruzados. Os 3 alunos e subordinados de Kazuyama se reuniram para visitá-lo e até juntaram dinheiro para comprar uma cesta de frutas. Pakura chegou primeiro. Apesar de repreender Kazuyama com frequência, ela se importava com ele mais do que com qualquer outra pessoa. Lady Tsunade, meu ídolo, murmurou Rin, com os olhos brilhando de admiração. Ela é a maior ninja médica de todo mundo ninja. Ao ver o olhar dela, Pakura sorriu levemente.
Então trabalhe duro para se tornar o mais forte. Motivação é a chave para o progresso. Tenho grandes esperanças em você, Rin. Enquanto isso, Kazuyama, ainda fingindo estar inconsciente, observava a conversa, com um pequeno sorriso se formando em sua mente. Ele tinha que admitir que Pakura havia mudado muito. Ela havia realmente abraçado o papel de professora. Mas sua diversão desapareceu instantaneamente quando Tsunade voltou à sala. Ah, ainda não acordou, né? Pirralho espião. Pakura, espiando. Os 3 estudantes. Ah, isso parece fofoca. Kazuyama, puta merda. O diabo. Capítulo 132. Kazuyama olhou para a furiosa Pakura, cujo rosto ainda estava machucado pelo que aconteceu antes. Ao lado dele, as 3 crianças e Tsunade observavam com franca curiosidade. Eu realmente não queria. Pakura, você tem que acreditar em mim. Pakura bufou diante da fraca defesa dele, depois abriu um sorriso que causou um arrepio na espinha de Kazuyama. Se Tsunade não tivesse mencionado, eu poderia ter esquecido, disse ela lentamente. Alguém parece ter uma longa lista de delitos. Felizmente, ela escolheu não expor suas várias palhaçadas na frente das 3 crianças e de Tsunade. Kazuyama só conseguiu responder com uma risada estranha. Certo, já que você está acordado e já foi punido, vamos nos livrar dessas bolsas de soro, disse Pakura. Pirralho, você me arrastou de volta para Konoha para lidar com Sunagakure, mas agora que a situação na Terra dos Rios se estabilizou, como exatamente você planeja me compensar? Antes que Kazuyama pudesse inventar uma desculpa, Tsunade deu um passo à frente novamente. O dia de hoje deve ser amaldiçoado, pensou Kazuyama. Devo ter pisado com o pé esquerdo primeiro. Essa é a única explicação para esse nível de azar. Lady Tsunade, ainda sou paciente, protestou ele. E tudo aconteceu tão de repente, certamente não é minha culpa. Se alguém tem culpa, é o Lorde Terceiro. Foi ele quem me mandou ir, e ele até disse que se as coisas não dessem certo, eu deveria ir para as fontes termais. Ele mencionou que além de beber e jogar, não há nada que você ame mais do que mergulhar nas fontes termais. Tsunade, se eu não conhecesse o velho tão bem, quase acreditaria nisso. Droga, quem não gosta de mergulhar nas fontes termais? As 3 crianças. Uau, Kazuyama-sensei está em outro nível. Nunca conseguiremos esse nível de descaramento. Ele mente com tanta facilidade. Pakura, o que eu vou fazer com ele? Meus olhos estão queimando. Um dia depois, Kazuyama já estava totalmente recuperado. A situação com Tsunade estava agora nas mãos do Hokage, então ele não precisava se envolver. A guerra no País dos Rios também havia chegado ao fim, mas o foco agora se voltava para Iwagakure e Kumogakure. Relatos indicavam que as tensões entre as 2 vilas aumentavam a cada dia, com mais de 10.000 ninjas de ambos os lados já posicionados no País dos Campos de Arroz. Enquanto Kazuyama refletia sobre a situação, Obito, que estava capinando, de repente olhou para o céu. Kazuyama-sensei, quando poderemos começar a realizar missões de nível B? Sua pergunta imediatamente chamou a atenção de Kakashi, e ele se virou para ouvir. Ainda é muito cedo, respondeu Kazuyama sem rodeios. Você é ninja há pouco tempo e já quer pular para frente? Concentre-se só na sua maldita capina. Com uma única frase, ele esmagou as ambições de Obito. Antes que Obito pudesse argumentar, os olhos de Kazuyama pousaram em Tsunade, ao longe, passeando com Shizune. Ele zombou. Normalmente, era ele quem intimidava os outros, mas agora a situação havia se invertido. Isso não lhe caía bem. Momentos atrás, ele estava elaborando estratégias sobre a guerra, mas agora sua atenção estava totalmente em Tsunade. Embora sua pequena espionagem tivesse sido um sucesso, Tsunade finalmente o fez limpar a bagunça. Essa rixa precisava ser resolvida. Uma ideia brilhante se formou em sua mente. Virando-se para seus alunos que ainda estavam capinando, ele disse: depois que terminarem esta missão, vocês podem fazer uma pausa. Tenho algo para resolver. Se estiver livre, vá treinar com a Pakura. Ela precisa de ajuda extra. No momento em que ele terminou de falar, ele desapareceu num piscar de olhos através da técnica do deus voador do trovão. Os 3 imediatamente se animaram com a perspectiva de treinar com Pakura. Eles não estavam interessados em ajudar os alunos. Eles queriam lutar com ela e ultrapassar seus limites. Kakashi, em especial, estava mais motivado do que nunca. Seu objetivo era alcançar Kazuyama, e ele estava treinando mais do que o normal para isso. Enquanto isso, Kazuyama já havia chegado a uma farmácia, onde comprou uma quantidade absurda de amoras de cobra, deixando o lojista momentaneamente atordoado. Mas negócios eram negócios, e o homem alegremente lhe vendeu até a última fruta do estoque. Com 2 cestas de amoras de cobra nas mãos, Kazuyama voltou para casa e tirou o pergaminho da caverna Rishi. Ativando o contrato de invocação, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça branca. Quando a névoa se dissipou, ele se viu cercado pela escuridão. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios enquanto ele entrava mais fundo na caverna. Não demorou muito para que as 3 princesas serpentes sentissem sua presença e saíssem das profundezas para cumprimentá-lo. Oh Kazuyama, você voltou tão cedo e nos trouxe algo delicioso. Ishikishimaime, a glutona princesa cobra, animou-se instantaneamente e deslizou ansiosamente em direção a Kazuyama. Ei, eu prometi às 3 princesas serpentes que traria algo gostoso para vocês, não prometi? Disse Kazuyama com um sorriso irônico. Aqui 2 cestas de amoras de cobra, dívida-as como quiser. Instantaneamente a simpatia deles por ele aumentou vertiginosamente, quase visivelmente. Enquanto as 3 princesas serpentes discutiam sobre a distribuição desigual das frutas, Kazuyama não pôde deixar de sorrir maliciosamente. O senjutsu mais famoso da caverna Rishi era o genjutsu, e era justamente por isso que ele havia retornado. Ele precisava da ajuda deles.
Princesas serpentes, comer é uma coisa, mas tem um favor a pedir. O sábio da cobra branca diz que o senjutsu da caverna Rishi é o mais poderoso, especialmente seu genjutsu. Quero saber, existe alguma maneira de dominá-lo em um curto espaço de tempo? Após um breve, mas acirrado debate, as 3 princesas serpentes finalmente dividiram as frutas cobra igualmente. Ao ouvir o pedido de Kazuyama, todas trocaram sorrisos cúmplices. Em particular, Tajitsuimi, que havia sido desprezado por ele anteriormente, sorriu maliciosamente. Hahaha, garoto Kazuyama, você não disse antes que não estava interessado no senjutsu da caverna Rishi? E no entanto, aqui está você pedindo nossa ajuda. Por causa dessas amoras de cobra, vou lhe contar uma coisa importante. O coração de Kazuyama saltou de excitação. Ele rapidamente deu um passo à frente, com a expectativa estampada no rosto. É possível. Mas no momento seguinte, Tajitsuimi balançou a cabeça e disse sem rodeios. Sem vários anos de treinamento? Esqueça. Droga. Kazuyama, que transbordava confiança, quase caiu no chão. Levantou-se e encarou Tajitsuimi com grande ressentimento. Você só pode estar brincando. Sua reação dramática fez as 3 princesas serpentes caírem na gargalhada. Finalmente Tagorimi conteve sua diversão e explicou. Para usar o senjutsu, você precisa passar por um treinamento extensivo por um longo período. Treinamos durante milhares de anos para dominá-lo. E você acabou de começar a praticar senjutsu. Então, naturalmente, é impossível. A menos que... Kazuyama, que quase havia desistido, imediatamente se animou com aquela palavra. A não ser o quê? Tagorimi deu um sorriso irônico. Entramos no modo sábio ao mesmo tempo que você e permitimos que você tome emprestado o poder do nosso senjutsu cultivado. O coração de Kazuyama batia forte. Modo sábio de Jiraiya. A imagem brilhou em sua mente, um sapo em cada ombro, emprestando-lhe seus poderes. Certo. Ele não precisava ativar o modo sábio sozinho, ele poderia pegar emprestado o poder sábio já aperfeiçoado das princesas serpentes. O Monte Myoku tinha os sábios sapos emprestando seu poder, então teoricamente, a caverna Rishi poderia fazer o mesmo com as princesas serpentes. Capítulo 133. Eles seguiram as instruções e, a mando de Kazuyama, as 3 princesas serpentes o levaram até a caverna onde treinavam. Kazuyama ativou lentamente sua técnica de fuga transparente, absorvendo a energia natural ao redor. Enquanto isso, as 3 princesas serpentes continuavam sua refeição, guiando-o. Uma delícia! Kazuyama, você precisa entender que a energia natural da caverna Rishi é extremamente única. É muito mais violenta do que qualquer outra que você já tenha encontrado. Para absorvê-la, você precisa primeiro aprender a se adaptar à sua intensidade. Você, tendo dominado a técnica de fuga transparente, não precisa se preocupar em se transformar em uma cobra, então absorva-a com ousadia. Mas no momento em que você sentir emoções violentas surgindo, você deve imediatamente cortar sua conexão com a energia natural. Você está me ouvindo, disse Tagorimi entre mordidas. Kazuyama sentou-se de pernas cruzadas, fechando os olhos enquanto permitia que a energia natural da caverna Rishi fluísse para dentro dele. À medida que mais e mais energia preenchia seu corpo, uma sensação de satisfação surgia dentro dele. No entanto, as emoções violentas sobre as quais as princesas serpentes haviam alertado nunca se manifestaram. Em pouco tempo, ele percebeu que a absorção estava diminuindo. Percebendo isso, ele gradualmente desativou sua técnica de fuga transparente, permitindo que a energia natural se instalasse dentro dele. Kazuyama, por que você parou de usar a técnica de fuga transparente? Sentiu emoções violentas? Ishikishimaimi largou as amoras de cobra e se aproximou dele para investigar. Sentindo sua energia natural, ela ficou surpresa ao descobrir que ele não havia parado de absorvê-la. Ishikishimaimi não senti nenhuma emoção violenta. Acho apenas que absorvi energia natural suficiente, explicou ele. Se eu continuar usando a técnica de fuga transparente, o efeito não vai melhorar muito. Foi por isso que parei. Suas palavras fizeram as 3 princesas serpentes estremecerem. Elas se apressaram para examiná-lo mais de perto. Após uma avaliação cuidadosa, trocaram olhares atonitos. Incrível! Alguém absorvendo a energia natural da caverna Rishi tão rápido. Parece que o sábio da cobra branca estava certo. Sua técnica de fuga transparente é realmente adequada para senjutsu. Ishikishimaimi soltou outra exclamação com os olhos cheios de choque. É mesmo? Então isso significa que posso me conectar com você usando a energia natural do meu corpo agora? Perguntou Kazuyama, igualmente surpreso. Em sua compreensão, absorver energia natural deveria ser extremamente difícil. Até Naruto demorou muito para chegar nesse estado. Acho que não deve haver problema. Afinal, seu corpo já está cheio de energia natural. Experimente. Você consegue mobilizar a energia dentro de você? As 3 princesas serpentes observavam com curiosidade, ansiosas para que Kazuyama testasse sua habilidade. Kazuyama assentiu, fechando os olhos enquanto tentava controlar a energia dentro de si. No entanto, por mais que tentasse, a energia natural permanecia inerte como se não lhe pertencesse. Depois de várias tentativas, ele finalmente abriu os olhos, com frustração evidente em sua expressão. Não consigo mobilizar essa energia natural de jeito nenhum. As 3 princesas serpentes trocaram olhares antes de chegarem a uma conclusão. Parece que, embora sua fuga transparente possa absorver energia natural rapidamente, você não tem a base para usá-la. Como você não é uma cobra, é natural que não consiga manipular esse poder. Mas seu corpo já está cheio de energia natural. Se usarmos a técnica da serpente enrolada senjutsu, conseguiremos nos conectar com você. Quem deve ir primeiro? Após uma breve pausa, Tagorimi e Ishikishimaimi voltaram seus olhares para Tajitsuimi. Pego de surpresa, Tajitsuimi piscou. Por que eu? Vocês dois não conseguem? Os outros 2 responderam em uníssono. Larguem as amoras de cobra antes de falar.
Tajitsuimi bufou, abrindo um sorriso estranho enquanto relutantemente colocava as amoras de lado. Acontece que enquanto os três discutiam a situação de Kazuyama, ela estava comendo algo secretamente. Tudo bem, eu faço isso. Garoto Kazuyama, tire a camisa. Kazuyama regalou os olhos, prestes a perguntar por quê, mas antes que pudesse, Tajitsuimi o interrompeu. Simplesmente faça. Pare de enrolar. Kazuyama suspirou. Tudo bem. Você é um sábio, você dá as ordens. Sem mais hesitação, ele rapidamente tirou a camisa, revelando seu físico bem definido. Ótimo. Kazuyama, prepare-se. Vou me conectar com você usando a técnica da serpente enrolada Senjutsu. Relaxe seu corpo, reúna seu chakra e não resista à energia Senjutsu que estou prestes a injetar. Kazuyama assentiu, sentando-se de pernas cruzadas mais uma vez. Fechando os olhos, concentrou-se em reunir seu chakra. Embora não conseguisse controlar a energia natural, ela começou a convergir dentro dele junto com seu chakra. Ao mesmo tempo, Kazuyama lembrou Shei em sua mente. Shei, reúna seu chakra também. Não queremos que ele interfira na energia do Senjutsu. Shei assentiu, igualmente curioso sobre o poder deste Senjutsu. Rapidamente, ele retirou todo o seu chakra. Tajitsuimi se aproximou de Kazuyama, apertando as mãos enquanto cantava. Arte sábia. Técnica da serpente enrolada. Uma energia vermelho pálida irradiava de seu corpo, formando lentamente uma enorme serpente escarlate. A serpente de energia se enrolou em torno de Kazuyama, sua luz vermelha brilhante flutuando em direção ao seu corpo como tentáculos de poder. Observando a técnica se desenvolver, Tagoriimi murmurou. Técnica da serpente enrolada. Ela nos permite conectar nossas formas de cobra com nossos corpos de sábio, permitindo que nosso poder de sábio flua como uma extensão de outro. Mas essa técnica nunca deu certo antes. A prática de Senjutsu na caverna Rishi já é extremamente difícil. Nos últimos 1000 anos, apenas um punhado de humanos chegou a esse ponto. Kazuyama Jack. Ele poderia ser o primeiro? Dominar o Senjutsu nunca foi um processo instantâneo. Até mesmo formar uma conexão através da técnica da serpente enrolada levou tempo. Quando a energia de Tajitsuimi entrou em seu corpo, Kazuyama de repente sentiu uma onda de emoções violentas crescendo dentro dele. Espere aí, garoto Kazuyama. Essa energia violenta faz parte do Senjutsu da caverna Rishi. Você precisa aceitá-la e refiná-la. Ishikishimaimi o avisou rapidamente. Ao ouvir isso, Kazuyama respirou fundo, concentrando a mente enquanto abraçava a energia violenta. Era avassaladora, quase aterrorizante, mas ele se recusou a se deixar abalar. Se eu quiser me tornar alguém especial, tenho que enfrentar dificuldades, certo? Não. Na verdade, esse não era o pensamento dele. Em vez disso, ele cumprimentou Shei casualmente em sua mente novamente. Shei, se algo parecer estranho, expulse a energia natural com seu chakra imediatamente. Eu não quero morrer jovem. Shei garantiu que ficaria de olho em tudo. Kazuyama valorizava demais a vida para correr riscos imprudentes. Não havia como tentar algo tão perigoso sem um plano B, de preferência 2. Capítulo 134. A técnica da serpente enrolada havia começado oficialmente. Num piscar de olhos, Tajitsuimi e Kazuyama permaneceram em seu estado fundido por 6 horas. Nesse ponto, mais da metade do corpo da cobra gigante já estava enrolado em torno dele. Um leve brilho vermelho emanava de seu corpo enquanto a energia natural dentro dele se fundia lentamente com a energia escarlate. Mais 6 horas se passaram. Tagoriimi e Ishikishimaimi permaneceram pacientes. Para seres como eles que treinaram por séculos, 12 horas não eram nada. Está quase completo. Desde que a forma de cobra de Tajitsuimi se integre completamente ao corpo de Kazuyama, a técnica da serpente enrolada estará completa. Ao ouvir as palavras de Tagoriimi, a expressão de Ishikishimaimi ficou séria. Mas a cabeça final da cobra é a parte mais perigosa. Espero que eles tenham sucesso. Como ela havia ressaltado, o último passo, a fusão da cabeça da cobra, foi o mais difícil. À medida que a cabeça da cobra desaparecia lentamente no corpo de Kazuyama, seu corpo tremia e uma pontada de dor perpassava seu rosto. A cabeça continha a energia mais violenta e exagerada de todas. Mesmo que ele estivesse preparado, o poder absoluto ameaçava dominá-lo. Felizmente, sua forte força de vontade lhe permitiu perseverar. Ele deixou a energia furiosa circular por seu corpo, refinando lentamente. Um brilho carmesim surgiu ao seu redor, formando a imagem de uma cobra acima dele. A forma da cobra tomou forma, eles conseguiram. A voz de Tagoriimi estava cheia de alegria. No céu, a forma da cobra mudou, gradualmente se transformando em uma figura humana, a semelhança exata de Tajitsuimi. Eba, então é assim que se parece a técnica da serpente enrolada. Nada mal mesmo, disse ela com um sorriso satisfeito enquanto examinava sua própria forma espectral. Com o surgimento do fantasma, a cobra vermelha no corpo de Kazuyama emitiu um leve brilho avermelhado. Sua própria aparência também começou a mudar. 2 chifres vermelho escuros brotaram de cada lado de sua testa. Uma pequena camada de escamas vermelho escuras cobria os lados de seu rosto e um tom vermelho escuro apareceu em seus olhos. Seus cabelos, antes negros, ficaram vermelhos, irradiando fracamente uma luz vermelha. Ele parecia quase demoníaco. Naquele momento, Kazuyama abriu os olhos. Suas pupilas se transformaram em fendas verticais carmesim, olhos de cobra. Então este é o modo sábio. Isso é muito bom. Sua voz ficou rouca, carregando um peso opressivo, como o silvo de uma serpente. Que modo sábio? Você ainda está longe disso. O que você está sentindo é apenas o poder do meu Senjutsu. Você não consegue usá-lo. Você só ladra e não morde. As palavras de Tajitsuimi foram tão duras como sempre, expondo imediatamente sua situação. O rosto de Kazuyama se fechou. Ele murmurou, você é princesa cobra. É realmente irritante. Sim, apesar de parecer que ele havia entrado no modo sábio, não passava de uma ilusão. Na realidade, ele ainda não tinha capacidade de usá-lo. Hahaha.
Mas não desanime, você só está aprendendo Senjutsu há alguns dias. Além disso, com a técnica da serpente enrolada, posso me tornar completamente sua força. Existe alguém que possa resistir ao meu poder de Senjutsu? Tajitsui me parecia presunçosa. Sendo uma das 3 princesas serpente da caverna Rishi, a serpente vermelha, quem poderia ser páreo para ela? É melhor você parar de se gabar, disse Tagoriimi, balançando a cabeça. Neste momento, você está apegada ao Kazuyama. Se ele não consegue usar Senjutsu, então você também é afetada. Duvido que seu Senjutsu tenha metade da força de antes. Tajitsui me congelou momentaneamente sem palavras. Sem acreditar em nada do que dizia, ela imediatamente ativou seu Senjutsu. Uma série de ilusões surgiu: casas, mesas, comida. Mas ao examiná-las mais de perto, sua expressão se obscureceu. Não importava como ela usasse seu Senjutsu, sua eficácia enfraquecia. Por exemplo, a mesa que ela conjurou tinha padrões de grãos intrincados e visíveis, mas agora era apenas uma superfície lisa e brilhante. A técnica da serpente enrolada foi originalmente projetada para combinar os poderes de humanos e cobras para criar um corpo de sábio. Agora que só existe uma cobra e nenhum humano, como você pode esperar exercer 100% da sua força? Kazuyama e Tajitsui me trocaram olhares. Então, no segundo seguinte, a culpa é toda sua. Você enfraqueceu meu poder. Tajitsui me lançou o punho contra ele, frustrada. Só estou praticando Senjutsu há alguns dias. Tenham respeito. Kazuyama não estava disposto a aceitar o insulto sem questionar e, de repente, os dois começaram a discutir. Quando eles se cansaram, Kazuyama se voltou para Tagoriimi e Shikishimaimi. Posso escolher um de vocês para executar a técnica da serpente enrolada? Infelizmente, ambos balançaram a cabeça ao mesmo tempo. No seu estado atual, você só pode executar a técnica da serpente enrolada com um de nós. Por enquanto, você só pode fundir essa técnica com Tajitsuimi. Embora você seja capaz de absorver energia natural, você ainda não começou a treinar Senjutsu. Sua base ainda é fraca, então você não pode usar a técnica comigo ou com Shikishimaimi. Você só poderá executar a técnica da serpente enrolada conosco quando sua força atingir um certo nível. O rosto de Kazuyama se fechou imediatamente. Se eu soubesse disso antes, teria escolhido Tagoriimi ou Shikishimaimi. Pirralho, o que você quer dizer com isso? Tajitsui me arregalou os olhos enquanto o encarava. Você está dizendo que me menospreza? Deixa eu te contar uma coisa. Em termos de força, sou mais forte que Shikishimaimi. E embora eu possa não ser tão forte quanto Tagoriimi, estou bem perto. Como você ousa me subestimar? Ela parecia pronta para continuar repreendendo-o até o fim dos tempos. Kazuyama suspirou. Que escolha eu tenho? Deixa pra lá, você serve. Preciso da sua ajuda com outra coisa. O que você quer? Preciso do seu genjutsu para me ajudar a lidar com alguém. Alguém? Sim, Tsunade, uma das 3 Sannin de Konoha. As 3 princesas serpentes imediatamente demonstraram uma ponta de curiosidade. Como governantes da caverna Rishi, eles estavam bem cientes dos assuntos do mundo exterior. Afinal, Orochimaru era um contratado da caverna Rishi, e Tsunade era uma de suas lendárias companheiras entre os 3 Sannin. Kazuyama continuou. É assim, Tsunade é poderosa e é uma dos 3 Sannin. Mas depois da Segunda Grande Guerra Ninja, ela desenvolveu medo de sangue. Como discípula de Orochimaru, não posso ficar parada assistindo alguém do calibre dela sofrer daquele jeito. Então planejo usar o genjutsu da caverna Rishi para ajudar Tsunade a superar seu medo de sangue. Ele falou com convicção justa. Mas em seu coração, um sorriso travesso já havia se formado. Capítulo 135. É mesmo? Eu não percebi, Kazuyama, mas você realmente tem um coração bondoso. Tajitsui me olhou para Kazuyama surpreso. Todos que vinham à caverna Rishi buscavam poder, o que significava que nenhum deles era gentil. O mesmo se aplicava às 3 princesas serpentes, que serviam como examinadoras e organizavam julgamentos mortais. Não só Tajitsui me ficou surpreso, mas também Tagoriimi e Shikishimaimi, que estavam por perto. Era como se estivessem vendo Kazuyama pela primeira vez. Sob o olhar das 3 cobras, Kazuyama Jack não parecia envergonhado. Em vez disso, demonstrava orgulho. É isso mesmo. Eu, Kazuyama Jack, sou conhecido como o pequeno príncipe prestativo. Vendo Lady Tsunade em apuros, não pude deixar de ajudar. O modo sábio ainda está ativo, vamos lá. Chega de perder tempo. Kazuyama declarou sua intenção de usar a invocação reversa para retornar a Konogakakure. As 3 princesas serpentes, sentindo sua urgência, concordaram. Enquanto a fumaça branca subia, Kazuyama desapareceu, retornando para casa. Uau, essa é sua casa. Parece muito bonito. Tajitsui me sorriu enquanto examinava os arredores. Embora o quarto fosse simples, estava impecável, claramente conservado com cuidado. A noite já havia caído. Kazuyama havia passado 12 horas fundindo a técnica da serpente enrolada. Ele olhou para o céu lá fora, com um sorriso irônico se formando no canto da boca. Era só uma brincadeira. Está escuro. Parece que os céus estão do meu lado desta vez. Tajitsui, você consegue sentir a localização de Tsunade? Ao ouvir isso, Tajitsui ergueu o olhar e olhou para fora. Seu rosto humano se contorceu levemente quando o verdadeiro rosto da princesa serpente emergiu. Kazuyama sabia que estava usando energia natural para localizar Tsunade. Eu a sinto. Ela está em casa, bebendo álcool. Também tem uma pessoa pequena ao lado dela. Uma pessoa pequena? Deve ser a Shizune. Bem, tudo bem. A pequena podia ser ignorada seletivamente, afinal, ela era apenas uma criança. Então não perca mais tempo, vamos lá. Vamos curar Tsunade. Kazuyama ativou a técnica de fuga transparente, e seu corpo lentamente ficou transparente.
Quando a técnica fez efeito, ele pôde sentir instantaneamente as duas energias naturais dentro dele se fundindo como um diagrama de Taiji. Metade de um tom azul esverdeado pertencente a ele e metade de um vermelho carmesim de Tajitsuimi. Desde que ela se apegou a ele, o brilho vermelho original de Tajitsuimi também começou a desaparecer, transformando-se na mesma forma ilusória. Ah, essa é a técnica de fuga transparente? Ela até me deixou transparente? Isso é incrível. Tajitsuimi olhou para si mesma, momentaneamente surpresa ao ver seu próprio corpo desaparecer na transparência. Mas ela foi rapidamente parada por Kazuyama. Irmã mais velha, somos invisíveis, mas nossas vozes ainda existem, então não fale, ele alertou. Caso contrário, ficaremos expostos. Com seu lembrete, Tajitsuimi imediatamente ficou em silêncio. Então o homem e a cobra dirigiram-se rapidamente para a loja de bebidas. Logo eles chegaram ao seu destino. Parado no telhado em frente à loja, Kazuyama se virou para Tajitsuimi. Você pode usar genjutsu para conjurar as coisas que ela mais deseja e mais teme? Tajitsuimi assentiu, indicando que não tinha problemas com isso. Kazuyama sorriu enquanto observava Tsunade sentada perto, bebendo. Tajitsuimi, conto com você. Use seu genjutsu para fazer com que as duas pessoas que ela mais deseja ver apareçam diante dela. Tajitsuimi ficou em dúvida, mas mesmo assim obedeceu. Ela circulou sua energia natural e começou a lançar a ilusão. Um raio de luz vermelha se transformou em uma cobra vermelha que deslizou em direção a Tsunade. Quando a alcançou, mordeu seu pescoço. Como era um corpo energético, Tsunade não sentiu nada. Entretanto, quando o genjutsu fez efeito, o ambiente ao redor dela de repente pareceu irreal. Este era o genjutsu único de Tajitsuimi, usar suas presas para arrastar seu alvo para uma ilusão. Naquele momento, o ambiente ao redor de Tsunade mudou. A mesa e as garrafas de vinho desapareceram. Duas pessoas apareceram de repente diante dela. Onde está meu amor? Você é. Tsunade, embora bêbada, de repente ficou sóbria. As figuras diante dela eram as pessoas que ela mais amava. Navaki e Dan. Tsunade, irmã. Seus olhos se arregalaram, seu corpo tremia enquanto ela estendia a mão e dava passos lentos e instáveis para frente. Navaki, você se foi. Senti tanto a sua falta. Lágrimas brotaram em seus olhos e, num instante, ela se tornou uma bagunça soluçando. Ninguém realmente entendia o quanto ela havia perdido durante a Segunda Grande Guerra Ninja. A morte trágica de seu irmão mais novo, a perda de seu amado, tudo lhe foi tirado. Agora, ao vê-los novamente, a alegria avassaladora a deixou sem fôlego. Lá fora, Kazuyama a observava atentamente. Ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, o canto da boca dele se contraiu levemente. Lágrimas significavam que ela os tinha visto. O próximo passo foi a chave para a cura. Princesa Tsunade, vamos começar. Se você quer curar sua fobia, precisa enfrentá-la de frente. Crie sangue usando genjutsu. Tajitsuimi imediatamente percebeu a malícia oculta na voz de Kazuyama. Tá bom, garoto, você não está realmente tentando curá-la, está? Parece mais vingança. Você sabe que ela tem fobia, mas está deliberadamente expondo-a a sangue? Não seja ridículo. Este é o meu plano de tratamento. Genjutsu já está em vigor, e daí se é vingança? A caverna Rishi segue sua própria vontade, eu faço o que quero. Seu tom era despreocupado, incorporando a natureza de uma verdadeira princesa cobra. Ah, vamos lá, minha querida Tajitsuimi, anda logo. Só se controle. Eu só quero vê-la chorar. Ah? Sério? Quão longe? Ei, ela teve uma vida difícil. O amante e o irmão mais novo dela morreram. Usar as imagens deles para reacender Tsunade é o meu método. Mas como exatamente fazemos isso? Deixo isso com você. Instado, Tajitsuimi continuou lançando a ilusão. O que Kazuyama não percebeu foi a leve curvatura dos lábios dela. Ela estava claramente satisfeita com o plano dele. Dentro da ilusão, Tsunade avançou, abraçando Navaki e Dan com força. Ela se agarrou a eles desesperadamente. Não me deixe. Mas então ela sentiu algo molhado contra seu peito. Confusa, ela abriu os olhos. Sangue, escorrendo lentamente de seus corpos. Não, não, sangue. O pânico a dominou. Ela recuou instantaneamente, soltando-os e cambaleando para trás. Tsunade, o que houve? É só um pouquinho de sangue. O que há de tão assustador nisso? Dan deixou o sangue fluir do corpo e caminhou em direção a ela com uma expressão calma. Isso mesmo, irmã Tsunade, não corra. Eu sou Navaki. Você não gosta mais de mim? Tsunade tremeu violentamente, não de excitação, mas de puro terror. Ela caiu no chão quando Dan e Navaki se aproximaram, manchando-a com seu sangue. Tsunade, sangue não é assustador e nós nunca abandonamos. Por todos esses anos, estivemos cuidando de você. Não deixe que um pouco de sangue te destrua. Não deixe que nossas mortes te destruam. Vocês são os mais fortes. Acreditem nas suas mãos. Essas mãos podem salvar vidas e curar os feridos. Dan agarrou seu rosto firmemente, falando com uma seriedade inabalável. Navaki, que estava por perto, assentiu repetidamente. Irmã, nós nunca nos separamos. Não fique triste, não fique chateada. Sangue não é assustador. Encare-o de frente. Supere-o. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Não, não me toque. Sangue, tanto sangue. Tsunade olhou fixamente para a mancha vermelha em seu corpo, tremendo violentamente à beira do colapso. Mas Dan e Navaki permaneceram ao lado dela, suas vozes firmes, mas cheias de urgência. Tsunade, por que você tem medo de um pouquinho de sangue? Eu sou seu amante. Você vai mesmo me abandonar por uma coisa dessas? Dan gritou com raiva. Navaki a seguiu rapidamente, sua voz ecoando em sua mente. É isso mesmo, irmã. Eu sou Navaki. Você vai rejeitar seu próprio irmãozinho só por causa de sangue? Suas palavras atingiram profundamente. Lentamente Tsunade levantou o olhar para encontrar o deles. Dan, Navaki, eu, sangue. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela soluçava impotente.
Navaki estava morto. Dan estava morto. Ela segurou Dan nos braços enquanto ele sangrava, impotente para salvá-lo. Daquele momento em diante, Tsunade se quebrou. O medo de sangue a consumiu, tornando seu mundo cinza. Mas agora Dan e Navaki estavam diante dela mais uma vez. Ao vê-la tremendo, eles a abraçaram. Tsunade, não tenha medo. Sangue não é algo a temer, é algo que você precisa controlar, disse Dan suavemente. Como ninja médico, o sangue é apenas mais uma ferramenta em suas mãos. Venha, ele insistiu. Use seu ninjutsu médico para estancar meu sangramento. Gentilmente, ele guiou as mãos dela em direção aos ferimentos. Mas Tsunade recuou em pânico. Não, eu não posso, eu não consigo parar. Não importa o que eu faça, o sangue não para. Enquanto ela recuava, Dan se forçou a avançar, agarrando as mãos dela e pressionando-as contra os ferimentos sangrentos. Sua voz tornou-se ríspida. Não recue. Se você ainda for a Tsunade que eu conheço, use seu ninjutsu médico e estanque o sangramento. Senão, desaparecerei para sempre. Você não será mais meu amante. Não é mais sua amante. Tsunade congelou. Irmã, você precisa estancar o sangramento do Dan, ou eu não vou mais reconhecê-la como minha irmã. A voz de Navaki carregava a mesma determinação. Não é mais sua irmã. Não. Dan, Navaki, não me abandone. O pânico tomou conta dela e então, um suave brilho verde brilhou em suas mãos. Ela os colocou no corpo de Dan. A técnica da palma mística havia começado. Dan, eu vou te curar. Não me deixe. Não desista de mim. Ei, ei, ei. Mesmo sendo uma das lendárias Sannin, Tsunade ainda era apenas uma mulher diante de seu amante e família. Enquanto ela aplicava chakra na técnica da palma mística, as feridas no corpo de Dan começaram a fechar lentamente, mas o sangue continuou a fluir. Observando a distância, Kazuyama franziu as sobrancelhas. Algo não estava certo. Mesmo sob Genjutsu, a condição de Tsunade parecia anormalmente instável. Tajitsuimi, tenha cuidado. Sinto que ela está prestes a quebrar. Não a pressione demais. Tajitsuimi lançou-lhe um olhar confiante. Relaxa, estou tomando cuidado. No máximo, ela vai ficar atordoada por um tempo. Meu genjutsu não é algo de que se possa escapar tão facilmente. Se ela não fizer o que eu quero, o chakra dela vai continuar se esgotando. Quando chegar a um certo ponto, eu vou quebrar a ilusão. Esse era o método usado pelas princesas serpentes para testar aqueles que treinavam na caverna Rishi. As presas de Tajitsuimi estavam impregnadas de veneno, levando as vítimas a alucinações cada vez mais profundas. Se não conseguissem se libertar, elas devorava. Kazuyama sentiu lentamente e voltou a se concentrar em Tsunade. Ao mesmo tempo, ele falou interiormente com Shei. Shei, fique de olho nisso para mim. Se algo parecer estranho, me avise imediatamente. É a Tsunade. Não posso permitir que nada aconteça com ela, ou terei problemas. Shei riu baixinho. Você era quem queria vingança, não era? Sentindo-se mal agora que é ela quem está sofrendo. Kazuyama respondeu com um olhar penetrante. Eu quero vingança, não a vida dela. Essas princesas serpentes não sabem quando parar, então prefiro ser cautelosa. E ele estava absolutamente certo. Tsunade estava chegando ao seu limite. O rosto de Dan ficou pálido, enquanto as mãos trêmulas de Navaki traíam sua esperança desesperada. Não importava quanto chakra ela aplicasse na técnica da palma mística, a ferida se recusava a fechar completamente. O sangue continuava jorrando. Pare, pare. Não deixe que continue fluindo. Tsunade gritou, sua voz beirando a histeria. Essa cena era muito familiar. Foi assim que Dan morreu na frente dela. Reviver aquele momento novamente fez Tsunade entrar em pânico e terror. Não entre em pânico, Tsunade. Como uma ninja médica, você não pode se dar ao luxo de perder o controle no campo de batalha. Mantenha sempre a calma. Só assim você poderá levar seu ninjutsu médico ao seu potencial máximo. Olhe com atenção. Este não é um ferimento terrível. É apenas um ferimento comum. Concentre seu chakra. Direcione seu ninjutsu corretamente para o ferimento. A voz de Dan era firme, apesar da cor pálida de seu rosto. Suas palavras a atingiram profundamente, abalando Tsunade profundamente. Mas, seguindo suas instruções, ela lentamente ajustou o fluxo de seu chakra, concentrando-se mais delicadamente no ferimento. Sim, é isso mesmo, Tsunade. Não importa quão grave seja o ferimento, ele sempre pode ser curado. Mesmo que Navaki e eu tenhamos partido, sempre haverá pessoas que precisarão de você. Ajudar os outros através do ninjutsu médico, esse é o seu propósito. Se você abandonar seu caminho ninja, nem Navaki nem eu jamais o perdoaremos. Agora, use seu poder para estancar meu sangramento. Seu jeito ninja. Sim, o jeito ninja dela, lutando até o fim como um ninja médico. Mas, ela não tinha conseguido proteger Dan antes. Como poderia agora? O sangramento parou. Tsunade, você não falhou. Não importa quão grave seja o ferimento, suas mãos podem curá-lo. Você é o ninja médico mais forte. Os olhos de Tsunade se arregalaram. Como Dan havia dito, a ferida havia cicatrizado. O sangue que fluía sem parar, parou. O rosto antes pálido de Dan estava lentamente recuperando a cor. Parou. Parou mesmo. Por quê? Por que não parou antes? Porque eu tive que perder todos vocês. Lágrimas escorriam pelo seu rosto como um rio. Apesar de estar coberta de sangue, ela se agarrou firmemente a Dan, soluçando. Exausta, Tsunade lentamente adormeceu em seus braços. Capítulo 137. Por que você retirou a energia natural? O genjutsu acabou? Ela falhou? Ela ficou sem chakra? Kazuyama observou Tajitsuimi lentamente retirar a energia que lhe pertencia. Enquanto isso, Tsunade já havia adormecido, com lágrimas ainda nos olhos. Tajitsuimi olhou para Tsunade com um toque de apreciação antes de falar em tom neutro. Não, ela passou no teste. Apenas um segundo antes de seu chakra acabar, ela superou o genjutsu que criei para ela. Alguém como ela é qualificada para aprender senjutsu na caverna Rishi. Ela fez uma pausa, seu olhar se aguçando. Mas eu sinto um contrato de outra herança dentro dela.
Kazuyama Jeka sentiu, seus olhos também se voltando para Tsunade adormecida. Sim, Lady Tsunade é a detentora do contrato da floresta Shikotsu, e seu companheiro animal é uma lesma. Caso contrário, ela não seria uma Dusani, ao lado do meu professor, Orochimaru. Ele voltou a atenção para Tajitsuimi. Que tipo de genjutsu você usou nela? Só uma simulação de Dankai Navaki? Tajitsuimi balançou a cabeça e sua expressão ficou fria. Eu a fiz reviver a cena mais devastadora que ela já enfrentou. Sua voz era firme, quase indiferente. O mesmo trauma, as mesmas feridas sangrentas. Mas desta vez, ela conseguiu curá-las e estancar o sangramento com seu próprio ninjutsu médico. Ninja Me. Haha. Ela soltou uma risada suave, quase zombeteira. Tenho que admitir, vocês ninjas são extraordinários. Caminho ninja? De onde veio isso? Kazuyama olhou para Tajitsuimi um pouco surpreso. Kazuyama, e você? Como ninja, qual é o seu jeito ninja? Seu jeito ninja? Ele nunca tinha pensado nisso. Nem uma vez sequer. Ele sempre viveu livremente, amando dinheiro porque precisava cuidar de Ebizu, Ebizami e Ayate. Ele saqueou Pakura completamente porque gostava dela. Arg. Pobre garota. Ele era um transmigrador. Por que precisaria de um caminho ninja? Era inútil. Um fardo desnecessário. Ele não era Naruto nem algum sucessor da vontade do fogo. Meu jeito ninja? Aproveite a vida. Sou uma pessoa pragmática. Tajitsuimi lançou-lhe um olhar profundo e indecifrável, mas não disse mais nada. Quando terminar aqui, se não houver mais nada, voltarei para a caverna Rishi. Só Deus sabe se aqueles dois idiotas comeram todas as amoras de cobra. Se comeram você, Kazuyama, me deve uma cesta não, 3 cestas de amoras de cobra. Kazuyama sentiu impotente. Sim, grande senhora Tajitsuimi, com certeza vou saciar seu apetite. Mas eu ainda tenho que perguntar. Você acha que o medo de sangue de Tsunade foi curado? Tajitsuimi balançou a cabeça com grande pesar. Embora ela tenha superado o genjutsu, não acho que ela tenha superado completamente o medo de sangue. No entanto, o efeito sobre ela diminuiu. Eu consigo ver tudo acontecendo dentro dela. Apesar de tudo que ela passou, ela não desabou, o que demonstra a força de sua vontade. Mas para alguém com tanta força de vontade, superar um medo profundo é ainda mais difícil. Certo, estou voltando. Da próxima vez que precisar de mim, use a conexão da técnica da serpente enrolada. Use a energia natural dentro de você para me notificar. Kazuyama sentiu sem surpresa. Afinal, quando Jiraiya ativou o modo sábio, ele também condensou sua energia para invocar os 2 sapos sábios. A técnica da serpente enrolada e a técnica dos anfíbios são ambas classificadas como senjutsu, e funcionam de forma semelhante. Uma é ligada a cobras, a outra a sapos. Bum! Com uma explosão de fumaça branca, Tajitsuimi desapareceu. Kazuyama também saiu do modo sábio, e a cobra vermelha que estava enrolada em volta dele desapareceu. Entretanto, uma nova cobra surgiu lentamente em seu braço direito, enrolando-se em seu ombro como uma tatuagem complexa. Tis. Essa é a marca deixada pela técnica da serpente enrolada? Nada mal. Com a ativação da técnica do deus voador do trovão, Kazuyama desapareceu, indo direto para casa dormir. Na manhã seguinte, Tsunade abriu os olhos lentamente na taverna. Sentindo a completa ausência de chakra em seu corpo, ela ficou levemente assustada. Então, percebendo o desconforto em seus olhos, memórias de seu sonho voltaram. Dan, Navaki. Você realmente esteve ao meu lado todo esse tempo. Eu não estou sozinho. Estou. Não. Genjutsu. Mas por que parecia tão real? Se era genjutsu? Droga. Mesmo que fosse. Dan, Navaki. Eu só quero te ver de novo. Kazuyama não procurou problemas com Tsunade novamente e continuou liderando seu esquadrão em missões de nível D. Não demorou muito, porém, para que eles recebessem a visita da Anbu. Ei, Roku Denashi. Kazuyama, que observava seus subordinados capinando o jardim, ouviu uma voz familiar chamá-lo. Sem nem virar a cabeça, ele deu um sorriso irônico. O quê? Rinkaku? Não tem nada melhor para fazer do que ficar por aqui? O Anbu que apareceu de repente não era outro senão Rinkaku, alguém com quem Kazuyama já havia trabalhado. Esqueça, de jeito nenhum. O Lord Okage está procurando por você e sua equipe. Apresente-se no prédio do Okage o mais rápido possível. Kazuyama franziu a testa ligeiramente. Uma coisa era o Okage convocá-lo, mas porque ele queria que as 3 crianças o acompanhassem. Embora tivesse suas dúvidas, ele assentiu. Ao ver sua concordância, Rinkaku desapareceu usando a técnica do cintilar corporal. Kakashi, Obito, Rin, apressem-se e terminem esta missão, há uma nova. À menção de uma nova missão, Obito e Kakashi trocaram olhares, e sua eficiência disparou. Eles cortaram o mato a uma velocidade comparável à de um cortador de grama. Rin cobriu a boca e riu. No edifício do Okage, Kazuyama chegou com os 3 jovens shinobi para se apresentar ao serviço. Hiruzen continuou fumando como de costume antes de colocar um relatório da missão na mesa. Kazuyama, a inteligência do campo de batalha da Terra das Águas Quentes relata que as tropas da linha de frente de Jiraiya entraram em confronto com Iwagakure diversas vezes. Precisamos reabastecer a frente rapidamente. Sua equipe só realizou missões de nível D até agora, mas agora quero que você lidere uma equipe para entregar suprimentos para Jiraiya. Kazuyama pegou o relatório da missão e deu uma olhada nele. Uma missão de nível B? Isso fazia sentido. Transportar suprimentos estratégicos nunca foi uma tarefa de baixo nível, especialmente com o risco de guerra iminente. Mas os 3 garotos ainda eram genins frescos. Mesmo que Kakashi já fosse um Chunin, seria realmente uma boa ideia jogá-los direto em uma missão de nível B? Vendo a hesitação de Kazuyama, Hiruzen exalou uma baforada de fumaça. Kazuyama, você entende o quão crítico é em tempos de guerra garantir que os suprimentos cheguem à linha de frente no prazo. 2 outros carregamentos já foram enviados para a fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra das Águas Quentes.
Só resta o lote para a Terra da Grama. Sei que você está preocupado com a segurança da sua equipe, mas como capitão deles, não é seu dever protegê-los. Droga, seu velho bastardo, não está jogando conforme as regras, hein? Tudo bem, já que estamos começando em nosso próprio território, não deve haver grandes problemas. Certo, onde estão os suprimentos agora? Eles estão sendo carregados no caminhão, e você partirá pela manhã. Este é o oficial de escolta, Sabur Honda. Entendido. Partimos amanhã cedo. Atrás de Kazuyama, os 3 jovens shinobi fervilhavam de entusiasmo com a menção de uma missão de nível B. Até Kakashi parecia ansioso enquanto Obito e Rin, vivenciando sua primeira missão de nível B, mal conseguiam conter o entusiasmo. Capítulo 138. Na manhã seguinte, Kazuyama já estava esperando na entrada da vila. À sua frente, estavam 5 carroças carregadas, prontas para partir. Irmãozinho Kazuyama, estou pronto para ir, podemos partir a qualquer momento. Sabur Honda se aproximou dele lentamente e Kazuyama assentiu. Sabur Honda, você chegou cedo. Ainda falta meia hora para a partida. Ei, já estou acostumado. Os suprimentos que estamos transportando desta vez são importantes, então nós, da logística, temos que ficar atentos. Konogakakuri não abrigava apenas ninjas, também abrigava comerciantes e pessoal de logística. Sabur Honda atuava no ramo de logística, especializando-se em estocar suprimentos. Desta vez, ele liderava um comboio de 5 carroças, acompanhado por outras 4 pessoas. Mas essa guerra começou tão de repente. Ouvi dizer que Iva e como também estão brigando. Ele entregou um cigarro para Kazuyama, que riu baixinho. Irmão, eu nem sou maior de idade ainda. Ei, você é um Chunin. Isso importa? Pode fumar, estes são da Terra do Ferro. O gosto é diferente dos que compramos na vila. Kazuyama riu. Ele amava dinheiro, então como poderia não apreciar um bom cigarro? Mas nunca havia demonstrado isso na frente dos outros. Como alguém que havia aperfeiçoado a arte da dissimulação, ele preferia manter seu verdadeiro eu escondido, fosse sua força ou seus hábitos. Os dois fumaram em silêncio, esperando a chegada dos 3 pequenos. Talvez porque essa fosse uma missão de nível B, mas o primeiro a aparecer foi Obito Uchiha. Kazuyama levantou uma sobrancelha quando o garoto de óculos correu até ele. E aí, Obito? Você não deveria estar ajudando a velha senhora a encontrar uma coisa hoje? Obito sorriu. Eu disse a ela ontem que tinha uma missão, então ela não deveria se dar ao trabalho de sair. Puta merda. É assim que você lida com isso? A velha é basicamente parte da sua vida, e você simplesmente reorganiza a agenda dela assim? Logo, Kakashi e Rin também chegaram. Ao verem que Obito os havia precedido, ambos pareceram surpresos. Certo, vamos lá, disse Kazuyama. Quanto mais cedo entregarmos isso, mais cedo terminaremos. Com isso, a missão de escolta de nível B começou oficialmente. À medida que o comboio avançava lentamente, Kazuyama e os outros ladeavam as carroças, mantendo vigilância. Hahaha. Finalmente estamos saindo da vila. Eu estou tão feliz. Obito gritou animadamente, seu entusiasmo contagiante. Seus gritos e aplausos incessantes fizeram todo o comboio rir. A Terra do Fogo estava em paz, graças a Konogakakuri. Kazuyama sentia-se à vontade. O verdadeiro perigo residia além das fronteiras do país, onde precisavam permanecer vigilantes. Como o destino da missão era fora da Terra do Fogo, sua principal preocupação era a fronteira. Jiraiya havia posicionado sua equipe na parte sudoeste da Terra da Grama, perto da fronteira com a Terra do Fogo. Mas, uma vez que deixassem seu território, tudo poderia acontecer. Durante o jantar, Kazuyama chamou as 3 crianças. A propósito, Kakashi, Obito e Rin, este é um presente do seu sensei, disse ele, entregando uma kunai a cada um. Minha kunai personalizada. Guardem-na em segurança e não a percam. Ele lançou-lhes um olhar penetrante. Se eu descobrir que vocês o perderam, enforco todos vocês. Principalmente você, Obito. Obito examinou sua kunai com curiosidade. Kazuyama-sensei, que marca é essa? Minha técnica, o deus voador do trovão. Com ela, mesmo que você caia em uma vala, eu ainda consigo te tirar de lá, explicou Kazuyama. Lembre-se, nunca perca. Não importava o que acontecesse, agora que os 3 estavam sob seu comando, ele era responsável por eles. Não deixaria ninguém pôr as mãos neles, nem mesmo alguns velhos fantasmas espreitando nas sombras. Se o Uchiha Madara estivesse aqui, ele diria, garoto, eu vou lembrar de você. O comboio se movia em ritmo constante, não muito rápido por causa das carroças. A viagem da aldeia até a fronteira levou 2 dias. Ao se aproximarem da Terra da Grama, Kazuyama parou o comboio e chamou os 3. Estamos prestes a deixar o País do Fogo. A situação no País da Grama é diferente, então fiquem atentos, alertou. Kakashi, Obito, vocês 2 protejam Rin. Eu cuido do resto. Seu tom tornou-se severo. Lembre-se, é melhor ser lento do que imprudente. Se avistar o inimigo, não o persiga. Está me ouvindo? Kakashi desembainhou a espada com um sorriso confiante no rosto. Não se preocupe, Kazuyama-sensei. Estou muito mais forte agora do que quando você me limpava o chão. Obito, cheio de energia, cerrou os punhos. É isso mesmo. Depois de treinar com Pakura-sensei, estamos em um nível totalmente diferente. Kazuyama piscou. Treinar com Pakura? Quando isso aconteceu? Porque eu não sabia. Pakura, o que é uma professora irresponsável como você sabe. Com o aviso dado, o comboio deixou oficialmente a Terra do Fogo. A cautela de Kazuyama não era sem razão. O País da Grama já havia se tornado um campo de batalha entre Konoha e Iwagakure. Embora não tão intensa quanto a guerra no País dos Rios, Iwagakure estava de olho no território. Era inevitável que houvesse forças espreitando ao longo da fronteira, aguardando a oportunidade perfeita para atacar. Enquanto caminhava no meio do comboio, Kazuyama ativou sua técnica da mente coletiva, examinando tudo em um raio de 1000 metros. Um sorriso irônico se formou em seus lábios.
Como esperado, Iva estava em alerta máximo na fronteira, armando emboscadas e bloqueando rotas de fuga. O plano deles era óbvio, o objetivo era devorar completamente as forças de Konoha na Terra da Grama. Irmão Honda, quando a briga começar, você e os outros se escondam imediatamente. Kakashi, Obito, Rin, preparem-se para a batalha. Enquanto Kazuyama falava, sua figura lentamente desapareceu de vista. Os três jovens, familiarizados com suas habilidades, sabiam que ele havia usado a técnica de fuga transparente para desaparecer. Enquanto isso, o comboio continuou avançando, sem saber que os ninjas de Wagakure já estavam se aproximando. Duas equipes, 8 shinobi no total, estavam posicionadas nas árvores nos lados leste e oeste, esperando o momento certo para atacar. Capitão, aquele é o comboio de suprimentos de Konoha. Vamos avançar? Sussurrou um dos ninjas de Iva no lado oeste, lambendo os lábios com um sorriso malicioso. Mas não houve resposta. Confuso, ele se virou para olhar seu capitão, apenas para se deparar com uma visão assustadora. Procurando por ele? Uma cobra longa e de cores vibrantes se enrolou no lugar do capitão. O shinobi desaparecido não estava em lugar nenhum. Infelizmente, uma voz veio de trás dele, cheia de diversão. Ele não vai mais lhe dar ordens. O ninja de Iva mal teve tempo de reagir antes que a cobra investisse contra ele, cravando suas presas venenosas em seu pescoço. Você? Urg. Suas palavras foram interrompidas quando o veneno se espalhou por seu corpo, tornando-o inútil em segundos. Kazuyama zombou. Como esperado. Qual o sentido das mãos de cobra ocultas da sombra se você não usa cobras venenosas? Estalando a língua, ele desviou o olhar para os inimigos restantes. Tis. Vou deixar o resto para Kakashi e os outros. Afinal, era uma missão, não uma performance solo. Ele não podia cuidar de tudo sozinho, precisava deixar as crianças ganharem experiência real de combate. Pelas suas observações, estes eram apenas esquadrões inimigos comuns. A única ameaça real era o líder Jin. Mas ele já havia sido cuidado. Seu corpo agora estava sem vida, cortesia da cobra venenosa. Capítulo 139. O esquadrão do outro lado esperava impacientemente pelo sinal para atacar. Após trocarem olhares, os quatro decidiram que não podiam deixar a oportunidade escapar. Saltaram das árvores, aproximando-se do comboio. Morrer. Dezenas de shuriken caíram sobre a carruagem. Kakashi foi o mais rápido a reagir. Sua espada curta se tornou um borrão enquanto ele desviava muitos dos projéteis que se aproximavam, formando uma barreira de aço entre eles e seus alvos. Senhor Honda, esconda-se. Obito. Ele fez um sinal para Obito, que já estava se preparando para contra-atacar. Não precisa me lembrar, Kakashi. Liberação de fogo. Técnica de fogo do sábio Fênix. As mãos de Obito se moveram através dos selos e num instante, uma dúzia de bolas de fogo saíram de sua boca. Enquanto ele girava, as chamas se espalharam em todas as direções, criando um ataque caótico e imprevisível. Parecia poderoso. É só uma finta. Obito, tenha cuidado. O aviso de Kakashi mal havia saído de seus lábios quando 4 figuras avançaram em direção à carruagem. Kakashi reagiu instantaneamente, sua espada curta cortando o ar para derrubar um inimigo antes de atacar outro. Maldito pirralho. O ninja de Iva que havia sido repelido estremeceu com a dor no peito, seus olhos se voltando rapidamente para o corte recente deixado pela lâmina de Kakashi. A fúria distorceu sua expressão enquanto ele sacava sua espada de samurai e atacava. Liberação de fogo. Técnica de fogo ardente. De longe, Kazuyama estreitou os olhos enquanto observava Obito formar os selos. Esta não era a liberação de fogo usual dos Uchiha, era a técnica de Pakura. Enquanto as chamas se acendiam ao redor de Obito, Kazuyama zombou com desdém. Então, o pirralho realmente treinou com a Pakura. Ele até aprendeu a técnica dela. A técnica do fogo ardente de Obito era uma versão mais fraca da liberação de calor de Pakura. Quando ela lutou contra Obito e Gai anteriormente, conjurou 4 poderosas bolas de fogo. Mas nas mãos de Obito, as chamas se dispersaram em uma nuvem de brasas, bloqueando o caminho dos 3 ninjas de Iva restantes. Era preciso dizer, a execução da técnica por Obito era impressionante. Ao controlar as chamas para bloquear o movimento inimigo, ele ganhou um tempo valioso para seu grupo se reagrupar. Até Kazuyama se viu concordando com relutância. Mas no segundo seguinte sua expressão mudou. O que ele acabou de ver? Um toque de vermelho? Impossível. Não apenas Kazuyama Jack ficou atordoado, mas os 3 ninjas de Iva também congelaram no lugar. Essas pupilas vermelho-sangue, Sharingan. Embora fossem apenas um Tomoe, não havia como errar. Seu Sharingan havia despertado. Quando esse garoto despertou os olhos. Droga, quantos anos ele tem? Ele já desbloqueou o Sharingan? O queixo de Kazuyama caiu em choque. Uau, Kazuyama, seu discípulo é algo extraordinário. Sharingan. Ele é meio gênio. A voz de Shei ecoou de repente na mente de Kazuyama. Tudo que Kazuyama conseguia ver, Shei também conseguia. Você precisa entender, este é o Sharingan, um dos 3 grandes jutsu. Alguns Uchiha passam a vida inteira sem nunca despertá-lo. Para desbloqueá-lo, é preciso vivenciar uma intensa turbulência emocional. Mas que tipo de trauma esse garoto poderia ter passado na aldeia? Meu Deus, quando foi que ele despertou os olhos? Droga, é um Uchiha. Ataquem juntos. Matem-no. Os Uchiha representavam o poder absoluto no mundo ninja. Mesmo que Obito fosse apenas uma criança, desbloqueando seu Sharingan naquela idade, o que mais ele poderia ser senão um monstro? E você queria? Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu da boca de Obito, forçando os 3 ninjas de Iva a recuarem devido ao calor intenso. Enquanto isso, Kakashi já estava em posição, sua lâmina curta brilhando com chakra azul. A lâmina curta, imbuída de chakra, cortou, atingindo 2 ninjas de Iva de costas. Sangue jorrou instantaneamente. Droga, são só crianças. Liberação da terra.
Lança do pilar de pedra. O ninja Iva restante, agora enfurecido, bateu as mãos no chão. A terra se abriu e uma ponta afiada de pedra foi lançada aos pés de Kakashi. Kakashi tinha acabado de finalizar seu ataque. Pego de surpresa, ele instintivamente saltou para trás para se esquivar, mas o espinho se estendeu rapidamente. Ao mesmo tempo, um dos ninjas feridos de Iva investiu por trás, com a espada ninja erguida para um golpe fatal. Kakashi, tome cuidado! Tanto Obito quanto Rin, escondidos ali perto, gritaram alarmados. Kakashi estava cercado, sob ataque tanto pela frente quanto por trás. Não havia como se esquivar. Sua expressão tornou-se sombria. Se não conseguisse escapar, teria que levar um deles consigo. Os olhos dos ninjas de Iva brilharam com intenção assassina. Para eles, Kakashi já estava morto. Mas no segundo seguinte, Kazuyama apareceu atrás de Kakashi num borrão. Com um poderoso chicote de perna, ele chutou Kakashi para longe do perigo. Girando o corpo, desviou por pouco da espada que o atacava e desferiu um soco direto na barriga do inimigo, fazendo-o voar. Então, quando o espinho no chão estava prestes a perfurá-lo, Kazuyama desapareceu novamente. Quando ele reapareceu, ele já estava parado na frente da carruagem, carregando Kakashi. Droga, isso foi rápido. E esse movimento? Flecha amarelo? Não, isso não está certo. Ele não é amarelo. A boca de Kazuyama se contraiu com a observação, e ele não pôde deixar de pensar, relâmpago amarelo? Quanto medo Minato incutiu nesse shinobi de Iva. Kazuyama-sensei. Kakashi, ainda preso pela nuca, balançava no ar. A pressão em seu colarinho cortava sua garganta, fazendo seu rosto ficar vermelho. Desculpe, Kakashi. Esqueça. Percebendo o rosto vermelho de Kakashi, Kazuyama rapidamente o soltou. No momento em que pousou, Kakashi respirou fundo, lançando ao seu professor um olhar cheio de exasperação. Obito e Rin correram para o seu lado. Agora que Kazuyama havia chegado, esses ninjas de Iva não eram mais uma ameaça. Droga, tem reforços. E do jeito que ele se moveu agora, não somos páreo para ele. Recue. Eles testemunharam a técnica do deus voador do trovão de Minato em primeira mão no campo de batalha da Terra da Grama. Aliás, foram eles que o apelidaram de Relâmpago Amarelo. Mais importante, o Tsuchikage havia dado ordens rígidas. Se eles encontrassem um relâmpago amarelo, deveriam recuar imediatamente. O homem na frente deles não era loiro. Mas quem poderia dizer que o maldito flecha amarelo não tinha tingido o cabelo só para enganá-los? Eles não ficaram por ali para descobrir. Minato, os ninjas de Iva ignoraram seus ferimentos e dispararam em direção às árvores. Você intimidou meus alunos e agora quer fugir? Isso pode não ser possível. Afinal, uma família deve permanecer unida. Seus companheiros do outro esquadrão estão esperando por vocês lá embaixo. Kazuyama sorriu, mas era o sorriso da morte. Antes que as 3 crianças pudessem processar o que estava acontecendo, ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava na frente dos ninjas de Iva em fuga. E com uma voz arrepiante, ele falou: muitas mãos de serpente ocultas. Capítulo 140. Kazuyama lentamente retraiu uma cobra, deixando para trás apenas os 4 ninjas de Iva que haviam sucumbido ao seu veneno. Como esperado, o veneno ainda é o melhor. Se você pode usar veneno, então use. É mais conveniente. Shei imediatamente entrou na conversa. Exatamente, Kazuyama. Eu venho te dizendo há tempos que veneno é a melhor solução. Meu pó de escama está realmente potente agora. Ainda não matou ninguém, mas tenho certeza de que é só uma questão de tempo. Kazuyama escolheu ignorar as palavras de Shei. Pó de escama? E pode matar pessoas? Então não seria pó venenoso? Bem, paralisia e sono são úteis, eu acho. Puta merda, isso é igualzinho ao Bulbasaur. Veneno, paralisia, sono. Onde diabos eu estou? Este não é o mundo de Naruto? Depois de acabar com os ninjas de Iva, Kazuyama se aproximou das 3 crianças. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Obito já estava pulando de excitação. Kazuyama-sensei, que tipo de técnica foi essa? Aquilo era uma cobra? Que legal. Posso aprender? Seu Sharingan ainda estava ativo, mas seu foco havia mudado completamente. Ele havia se tornado o fã número 1 de Kazuyama. Kazuyama dispensou-o com um gesto. Minha técnica? Falaremos sobre isso depois. Obito, estou curioso. Quando você despertou seu Sharingan? No momento em que ele perguntou, Kakashi e Rin trocaram um olhar, e de repente caíram na gargalhada. Obito, que estava cheio de energia, murchou instantaneamente. Kazuyama piscou, confuso. O que está acontecendo? Por que esse garoto está reagindo tão fortemente? Ele realmente passou por algo traumático? Tipo, uma velhinha subindo aos céus? Não pode ser. Ele já interagiu com velhinhas antes, até em missões. No segundo seguinte, Obito encarou Kazuyama com seu Sharingan de um único Tomoe, parecendo completamente miserável. Kazuyama ficou ainda mais confuso. Seu pirralho, por que você está me olhando desse jeito? Não me diga que você despertou seu Sharingan por minha causa? No momento em que as palavras saíram de sua boca, até ele se sentiu ridículo. Como isso faz sentido? Estou vivo e bem, não sou um protagonista sortudo. Sou apenas o sensei e líder da equipe dele. Perto dali, Kakashi mal conseguia se conter. Estava a segundos de cair na gargalhada. Kazuyama-sensei, você se lembra do exame de formatura da Academia Ninja? Exame de formatura? Sim, ele se lembrava. Ele tinha sido um dos examinadores naquela época. Enquanto Kakashi falava, Obito cruzou os braços, abraçou os joelhos e se agachou com a cabeça baixa. Até Saburo Honda e os carroceiros que se abrigaram sob a carroça durante a batalha ficaram perplexos. Eles haviam saído completamente lesos, mas agora observavam com curiosidade o jovem Uchiha, que momentos antes havia desferido poderosas técnicas de fogo e parecia verdadeiramente formidável, subitamente se encolher em derrota. Você se lembra do que Obito disse quando você o estava testando? Kazuyama apoiou o queixo na mão, tentando se lembrar.
Antes que pudesse responder, Rin falou com um sorriso. Já cansei da técnica dos 1000 anos de morte, e nunca mais haverá uma segunda vez. No momento em que ela disse isso, Kazuyama imediatamente se lembrou. Obito havia dito algo parecido. E naturalmente o resultado foi ele ser mandado embora novamente pela mesma técnica. Naquela época, Obito foi atingido por 1000 anos de morte e desmaiou, disse Kakashi, mal contendo o riso. Naquele momento ele perdeu completamente o controle. Ele vinha treinando arduamente, praticando ninjutsu sem parar. E no entanto, no final, foi derrotado por 1000 anos de morte. Ele jurou que nunca mais seria atingido por aquilo. Mas no final, ele ficou todo destruído de novo. Nas profundezas de sua dor e raiva, seus olhos despertaram. Kakashi se esforçou para manter uma cara séria enquanto contava a história, mas Kazuyama não conseguiu mais se conter. Ele caiu na gargalhada. Sua risada foi tão alta que assustou Rin, que rapidamente tapou os ouvidos. Ah. Obito, Obito. O que foi que eu te disse? Você não devia falar demais quando tem a chance. Mas ei, pelo menos você ganhou alguma coisa com esse desastre. Acho que ninguém no clã Uchiha já despertou seu Sharingan tão facilmente. Na linha do tempo original, Obito despertou seu Sharingan enquanto tentava resgatar Rin. Sua falta de consciência permitiu que um inimigo o atacasse por trás, custando um olho a Kakashi. Dominado pela culpa e pela fúria, Obito despertou seu Sharingan de 2 Tomoe e eliminou imediatamente o inimigo oculto. Mas agora, Obito havia desbloqueado seu Sharingan por causa de um único 1000 anos de morte, vivenciando uma montanha-russa emocional de relutância, humilhação e frustração. Realmente sem precedentes. Ai, pare de rir. Não importa o que aconteça, eu despertei meu Sharingan. Sou oficialmente um ninja com esses olhos. Kakashi, eu te alcanço em breve com esse poder. Obito se levantou com o rosto vermelho enquanto fazia sua declaração ousada. Kazuyama ainda não conseguia tirar o sorriso do rosto. A forma como Obito destrancou seu Sharingan era simplesmente absurda. Se a notícia de que 1000 anos de morte havia desencadeado seu despertar se espalhasse, certamente se tornaria lendária. Tudo bem, cansei de rir. Meu rosto está doendo de tanto sorrir. Obito, despertar seu Sharingan é a prova do seu potencial. Você tem um futuro brilhante pela frente, então continue se esforçando. Agora vamos andando. A caravana precisa entregar esses suprimentos o mais rápido possível. Sob a liderança de Kazuyama, o comboio partiu novamente. Sem mais interferência de Iva, eles progrediram rapidamente para a parte sudeste da Terra da Grama. Assim que continuaram avançando, várias figuras apareceram de repente na frente deles. E aí, Minato? Muito tempo sem ver. Desta vez, porém, eram forças amigas, uma equipe liderada por Minato. Na frente estava o próprio Minato, o relâmpago amarelo de Konoha, e ao seu lado estavam DT do clã Kimishi e Gaku do clã Inuzuka. Kazuyama, então é você quem está cuidando do transporte de suprimentos desta vez. É? Você não está sozinho. Você veio como líder de equipe? Minato olhou para os 3 jovens shinobi atrás de Kazuyama e sorriu com conhecimento de causa. Eu não percebi, mas nosso Kazuyama começou a liderar um time. Kazuyama deu de ombros. Este time deveria ter sido seu desde o começo. Como diabos ele foi parar sob o meu comando? Tudo bem, contanto que você não me culpe por roubar seus alunos. Gaku, este é meu colega de classe, Jin Kazuyama. Kazuyama, estes são Gaku Inuzuka e DT Akimishi, meus atuais companheiros de equipe. Os dois lados trocaram acenos. Gaku distraidamente acariciou seu grande cachorro amarelo enquanto avaliava Kazuyama com curiosidade. Recentemente Kazuyama havia conquistado uma grande reputação na vila. Como discípulo de Orochimaru, um dos lendários Sannin, ele havia completado inúmeras missões de inteligência de alto nível, graças, em parte, à sua Kekkei Genkai única. E para completar, assim como Minato, ele também aprendeu a técnica do Deus Voador do Trovão. Esses são os suprimentos designados para as linhas de frente. Certifiquem-se de que eles cheguem à guarnição rapidamente para que eu possa liderar as tropas de volta. Minato assentiu, e o grupo se moveu mais para dentro da floresta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.